aonde que tá na Bíblia que mulher pode ser pastora? Aonde que não tá? Tá lá escrito o quê? Que o marido, que o homem, mas há uma proibição de não ter mulheres pastoreando? Não, não tem proibição. E por que aí, eu vou perguntar, por que mulheres pastoreiam? Por causa da covardia dos homens. Tá na Bíblia que Débora tinha que ser guerreira? Não, ela era profetisa. Por que ela lutou? Porque tinha um bunda mole lá que não quis lutar. Você usou, mas agora a batalha é minha. O problema, sabe qual é? É o medo das irmãs se sacarem. É mais machismo do que Bíblia. Onde está na Bíblia que Deus proíbe mulheres de serem pastoras? A própria pergunta já parte de um erro. A Bíblia nem sempre ensina dizendo é proibido. Ela também ensina estabelecendo padrões positivos. Eu vou citar um exemplo. A Bíblia, ela nunca diz literalmente é proibido batizar incrédulos, mas ensina que o batismo é para crentes arrependidos. Livro de Atos 2:38, Atos 8:36 e 37. Do mesmo jeito, ela nunca diz é proibido mulher ser pastora, mas estabelece que o presbítero seja marido de uma só mulher, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:6, que governe bem a sua casa, 1 Timóteo 3:4. Veja, isso não é machismo. É o modelo de Deus para a liderança da sua igreja. Agora, esse senhor aí, ele usou como argumento Débora. Mas Débora, ela não era pastora, nem líder de culto. Ela era uma juíza e profetisa lá em Israel, num tempo de crise e afastamento de Deus. Foi uma exceção, não regra. E criar doutrina com base em exceção é distorcer a Bíblia. Olha, quando Paulo fala que não permite a mulher ensinar ou exercer autoridade sobre o homem, 1 Timóteo 2:12-14, ele não usa o argumento cultural. Ele volta à criação. E ele fala assim, ó, pois primeiro foi formado Adão e depois Eva. E isso não é sobre machismo na época de Paulo, e nem muito menos hoje. É sobre a ordem criada por Deus. Se a Bíblia define positivamente que o presbítero é um homem casado com uma só mulher, que governa bem a sua casa e ao mesmo tempo proíbe a mulher de exercer autoridade sobre o homem, não precisa existir um versículo com a frase a mulher não pode ser pastora. A própria definição já estabelece esse limite. Olha, hoje eles querem mudar o padrão bíblico de liderança, e isso é catastrófico. Seria como um engenheiro ignorar a planta original e construir do seu próprio jeito. Pode até parecer que está funcionando no início, mas cedo ou mais tarde a estrutura cai. Deus nos deu a planta, que é a escritura. Seguir outro modelo não é inovação, é rebelião para ficar bem com a cultura. E aqui eu quero fazer uma crítica do cenário atual de mulheres pastoreando. Isso não é sinal de avanço, é tragédia espiritual. Não é sinal de unção, como muitas delas falam. É sinal de desordem e rebeldia contra o padrão claro que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. E isso só existe porque vivemos uma geração de homens covardes que largaram o cajado e fugiram da responsabilidade que o próprio Senhor colocou sobre nós, homens. E por que isso aconteceu? Porque as igrejas foram infestadas de líderes que não conhecem as escrituras e, obviamente, não pregam a verdade. Eles não discipulam homens de caráter e não preparam obreiros aptos a liderar um rebanho. Quando a liderança bíblica é abandonada, o púlpito vira terra de ninguém e é ocupado por quem Deus nunca chamou para aquele papel. E aqui, vamos ser francos, pastora não é um título. É sintoma de uma igreja doente, como uma doença que avança gravemente e lentamente sem ninguém perceber. E essa igreja já trocou a ordem divina pelo aplauso da cultura.